Seu filho responde atravessado. Você corrige na hora, com a voz mais firme, um pouco mais alta do que pretendia. E exatamente nesse instante, sem perceber, você acabou de ensinar a mesma falta de respeito que está tentando eliminar. Não por intenção, mas por mecanismo. Porque o cérebro infantil aprende muito menos pelo discurso e muito mais pelo espelhamento emocional. O que fica não é a regra que você falou, é a forma como você falou. É o tom, a postura, a energia daquele momento. E isso muda tudo. Isso não é sobre culpa. É sobre um funcionamento invisível do cérebro humano que atua o tempo todo, especialmente nas relações entre adultos e crianças. Um sistema que registra respostas emocionais antes mesmo que palavras façam sentido lógico. E quando entendemos isso, a ideia de corrigir comportamento ganha um significado completamente diferente. Imagine a cena. Final de tarde. Dia longo. Você pede algo simples. Guarda o material da escola. E seu filho suspira fundo, revira os olhos e responde algo como: Já vou, para de pegar no meu pé. O corpo reage antes da mente. O estômago contrai, o coração acelera e a voz sai mais dura. Não fala assim comigo. Você sente que está ensinando limites, que está mostrando autoridade, mas o cérebro da criança não está absorvendo o conteúdo dessa lição. Ele está registrando outra coisa, como se fala quando se está irritado. A maioria dos adultos parte da ideia de que a falta de respeito nasce na criança, que é um problema individual dela, algo que precisa ser corrigido com firmeza, consequência ou controle. Mas pesquisas em desenvolvimento infantil mostram um padrão diferente, mais sutil e mais desconfortável. O comportamento desrespeitoso raramente surge isolado. Ele se forma dentro da relação, especialmente na forma como os adultos lidam com conflito, frustração e oposição. Quando você responde com irritação para ensinar que irritação não é aceitável, a mensagem real se torna confusa. Porque o cérebro infantil não aprende por coerência verbal, ele aprende por coerência emocional. O que se grava não é "seja educado", mas quando alguém te incomoda, você pode endurecer, subir o tom e cortar o outro. E depois a gente se pergunta por que a criança faz exatamente isso. Não se trata de permissividade nem de perder autoridade. Trata-se de entender que respeito não se instala por imposição. Ele se constrói por demonstração contínua. E o cérebro humano é literalmente projetado para captar isso. Existem células especializadas chamadas neurônios espelho, responsáveis por aprender comportamento social observando o outro. Elas disparam quando vemos alguém agir, reagir, expressar emoção. Ou seja, seu filho não aprende só o que você manda fazer. Ele aprende quem você se torna quando algo dá errado. Se você mantém a calma enquanto impõe um limite, ele internaliza autocontrole. Se você explode ao ser desafiado, ele aprende que explosão é uma resposta válida ao desconforto. Se você usa ironia, impaciência ou desprezo para corrigir, ele aprende esse vocabulário emocional antes mesmo das palavras. Isso acontece automaticamente, sem reflexão consciente. E é por isso que mudar esse padrão transforma a relação de forma profunda. Vamos olhar para isso de forma prática. Pesquisadores que observam interações familiares ao longo do tempo identificam uma sequência recorrente. Um adulto pede algo. A criança responde de forma defensiva ou desafiadora. O adulto reage aumentando o tom como forma de recuperar controle. A criança responde com mais oposição. E o conflito escala. Quando essas interações são revistas em vídeo, algo fica nítido. O jeito que a criança fala é uma variação do jeito como foi falado com ela, repetidas vezes antes. Por exemplo, em uma família observada em estudo longitudinal, um adulto, que trabalhava como gerente de logística e lidava com alta pressão diária, usava frases curtas e tom seco sempre que estava cansado. Sem perceber, esse padrão aparecia nos diálogos com o filho de quase 12 anos durante as manhãs. Meses depois, o garoto passou a usar exatamente o mesmo tom com colegas e professores. Não por rebeldia planejada, mas por aprendizagem emocional automática. A virada acontece quando o adulto entende que a autoridade não está no volume da voz, nem na dureza do gesto. Está na coerência emocional.
está em sustentar limites sem contaminar o momento com agressividade. E isso não é fácil, porque exige um movimento interno antes da resposta externa. Tudo começa por um pequeno espaço entre estímulo e reação. Um intervalo mínimo, quase invisível. Um segundo de respiração consciente antes de responder. Estudos mostram que esse micropausa permite que áreas mais racionais do cérebro entrem em ação, reduzindo respostas impulsivas. Não é sobre falar baixo artificialmente, é sobre falar com intenção. Depois, vem uma mudança simples, mas poderosa. Conversar sobre emoção antes de corrigir comportamento. Em vez de "para de falar assim", algo como "dá para perceber que você está irritado, mas esse jeito de falar não funciona aqui". Isso comunica duas coisas ao mesmo tempo. Eu vejo o que você sente e ainda assim existe um limite. Crianças que crescem ouvindo isso desenvolvem mais vocabulário emocional e menos necessidade de gritar para serem ouvidas. O terceiro ponto é o mais desafiador: sustentar respeito mesmo quando não há reciprocidade imediata. Isso não significa aceitar desrespeito. Significa não responder na mesma moeda. Voz estável, frase clara, postura firme. Essa combinação ensina mais do que qualquer sermão, porque ela mostra como lidar com tensão sem perder dignidade. E quando, inevitavelmente, você falhar, porque vai, entra o quarto movimento, muitas vezes ignorado: reparo. Voltar depois e dizer algo como "antes eu falei de um jeito que não foi legal, estava exausto e descontei", isso não é como quero resolver as coisas. Crianças que veem adultos assumindo erros aprendem que respeito inclui responsabilidade emocional, e isso constrói segurança, não fragilidade. É comum surgir o medo. Se eu for assim, meu filho vai perder o limite. Mas a evidência aponta o contrário. Famílias que mantêm estrutura com vínculo forte veem menos oposição crônica, porque quando a criança se sente respeitada durante a correção, ela não precisa lutar pelo próprio valor. Ela escuta mais. Não por medo, mas por confiança. No fundo, a pergunta não é "como faço meu filho me respeitar?". A pergunta real é: que tipo de comportamento estou ensinando quando estou frustrado? Porque é aí que o aprendizado mais profundo acontece. E a boa notícia é que isso não depende de perfeição, depende de consciência. A próxima interação já pode ser diferente, e é isso que começa a mudar tudo. Quando um adulto começa a mudar a forma como responde, algo curioso costuma acontecer. O comportamento da criança nem sempre melhora imediatamente, às vezes piora. E isso confunde muitos pais. Eles pensam: estou ficando mais calmo e agora parece que está tudo mais difícil. Mas esse efeito tem uma explicação clara dentro da psicologia do desenvolvimento. Toda mudança de padrão gera teste. A criança precisa verificar se esse novo jeito veio para ficar ou se é só uma fase passageira. É como se ela perguntasse, sem palavras: será que agora é diferente mesmo? E faz isso intensificando a emoção, elevando o tom, empurrando o limite um pouco mais. Não porque quer dominar a situação, mas porque precisa de previsibilidade. O cérebro infantil busca estabilidade emocional. Se o adulto recua para o padrão antigo nesses testes, a mensagem aprendida é que nada mudou de verdade. É por isso que consistência importa mais do que técnica. Não é uma frase perfeita que transforma o vínculo. É a repetição de um mesmo padrão emocional diante do conflito. Pouco a pouco, a criança entende que não precisa subir o tom para ser ouvida. E aí, o tom começa a baixar. Outro ponto fundamental que costuma passar despercebido é a diferença entre respeito e obediência imediata. Muitos adultos confundem os dois. Obediência é fazer o que foi pedido agora. Respeito é como se lida com o outro mesmo quando há frustração, desacordo ou atraso. Uma criança pode obedecer por medo e ainda assim não ter desenvolvido nenhum senso real de respeito. Já outra pode resistir ocasionalmente, mas manter uma comunicação saudável e empática. Estudos em psicologia educacional mostram que crianças criadas em ambientes onde a comunicação respeitosa é modelada consistentemente tendem a desenvolver mais autonomia moral. Elas não se comportam apenas quando estão sendo observadas. Elas internalizam valores. Isso significa que, com o tempo,
O adulto deixa de ser o fiscal constante e passa a ser referência interna. Vamos imaginar uma situação diferente. Uma criança de cerca de 9 anos esquece, pela terceira vez na semana, de cumprir uma tarefa combinada. O adulto que trabalha com atendimento ao público, uma profissão que exige paciência constante, chega em casa emocionalmente drenado. O impulso automático seria falar com ironia ou acusação. De novo isso? Parece que você não liga para nada. Esse tipo de fala pode gerar obediência momentânea ou confronto imediato, mas dificilmente gera aprendizagem profunda. Agora, observe outra possibilidade. O adulto diz, com firmeza e neutralidade emocional: combinamos isso e não aconteceu. Isso tem consequência. Vamos conversar depois do jantar. Aqui, o limite está claro, mas não há ataque à identidade da criança. Não há pedido de submissão emocional. Há estrutura. E isso ensina muito mais do que grito. Crianças aprendem não só o que fazer, mas como lidar com erro. Se toda falha vira humilhação ou explosão, o erro se torna algo a ser escondido. Se o erro vira conversa com limite, ele se torna aprendizado. Esse é um divisor silencioso que molda relações por décadas. Outro elemento essencial nesse processo é o vocabulário emocional dentro da família. Em muitas casas, sentimentos só aparecem quando viram problema. Raiva só é mencionada quando explode, frustração só é permitida quando vira choro. Mas quando o adulto começa a nomear emoções no cotidiano, hoje fiquei impaciente, agora estou irritado, preciso de um minuto. A criança aprende que emoção não é algo perigoso nem proibido, é algo gerenciável. E quando emoção deixa de ser tabu, o comportamento muda. Crianças que conseguem dizer "tô muito irritado" precisam menos dizer isso com o corpo, com o tom ou com a agressividade. O que não é simbolizado vira comportamento. Isso é um princípio básico, mas extremamente negligenciado. Também é importante diferenciar firmeza de rigidez. Um adulto firme sustenta limites mesmo sendo empático. Um adulto rígido sustenta limites às custas do vínculo. A longo prazo, a firmeza constrói cooperação. A rigidez constrói afastamento ou revolta silenciosa. E esse afastamento costuma aparecer mais tarde, na adolescência, quando já não há tanto controle externo. Outro ponto pouco falado é que respeito não nasce em discursos longos. Ele nasce em microinterações diárias. No jeito de interromper, no jeito de pedir, no jeito de corrigir. Crianças observam tudo. Observam como você fala com o porteiro, como reage ao erro de um desconhecido no trânsito, como responde quando algo foge do esperado. Esses momentos são aulas vivas. E aqui entra uma pergunta desconfortável, mas transformadora. Será que o tipo de respeito que você espera receber é o tipo de respeito que você oferece quando está cansado? Porque é no cansaço que o padrão real aparece. Não no discurso planejado, mas na resposta automática. Quando o adulto começa a ajustar isso, algo muda na atmosfera da casa. Não da noite para o dia, mas de forma perceptível. Menos tensão no ar, menos necessidade de provar poder, mais espaço para diálogo. Isso não elimina conflitos, elimina a guerra. E se você está ouvindo tudo isso e se reconhecendo, saiba que você não está sozinho. A maioria das pessoas nunca foi ensinada a regular emoções, apenas a reprimi-las ou descarregá-las. Romper esse ciclo é difícil, mas também é um dos presentes mais valiosos que se pode deixar para um filho. Se este vídeo está te fazendo refletir sobre situações reais da sua casa, talvez ele também esteja tocando em experiências que você nunca teve espaço para elaborar. E é exatamente por isso que esse tipo de conversa é necessária. Chegando até aqui, uma coisa provavelmente já ficou clara. Respeito não é algo que se extrai da criança. É algo que se cultiva no ambiente. Ele não surge de ordens mais duras nem de discursos mais longos. Surge da repetição diária de pequenas atitudes coerentes. E isso muda completamente a forma como olhamos para os conflitos dentro de casa. Quando um adulto entende que cada momento de tensão é também um momento de ensino, a postura muda. Não porque agora ele sabe tudo, mas porque passa a perceber que a forma importa tanto quanto o conteúdo. Um limite dito com dignidade ensina dignidade. Uma correção feita com calma ensina autocontrole.
E isso vai sendo absorvido de maneira silenciosa, quase invisível. Muitos pais esperam que a criança demonstre maturidade emocional que eles próprios nunca tiveram espaço para aprender. E quando isso não acontece, vem a frustração. Mas maturidade não aparece por cobrança. Ela nasce por convivência, por observação constante de alguém que, mesmo imperfeito, tenta agir de forma mais consciente. É importante dizer algo essencial. Modelar respeito não significa anular a própria emoção. Não significa virar uma pessoa fria, neutra ou artificial. Significa assumir responsabilidade pela forma como essa emoção é expressa. Você pode ficar bravo, pode se frustrar, pode se cansar. A diferença está em não despejar isso no outro sem mediação. Quando você aprende a dizer, estou no meu limite agora, em vez de explodir, você não perde autoridade. Você ganha humanidade. E crianças respondem muito melhor à autoridade humana do que à autoridade ameaçadora. A primeira aproxima, a segunda afasta ou gera submissão temporária. Ao longo do tempo, algo interessante acontece. A criança começa a usar com você o mesmo tipo de comunicação que recebe, não porque foi mandada, mas porque aquilo se tornou familiar. O tom muda. As palavras mudam. A relação muda. Não vira perfeita, mas fica mais segura. E segurança emocional é a base do verdadeiro respeito. Uma criança segura não precisa testar poder o tempo todo, não precisa provar valor através da oposição constante. Ela sabe que será ouvida. E isso diminui enormemente a necessidade de confronto. Talvez você esteja pensando que isso tudo parece bonito na teoria, mas difícil na prática, e é difícil mesmo. Especialmente porque exige que o adulto faça algo que nunca foi cobrado dele quando era criança: autorregular-se. A maioria das pessoas cresceu ouvindo para engolir o choro, parar de frescura ou obedecer sem discutir. Poucos cresceram vendo adultos assumindo erros emocionais. Por isso, quando você dá um passo diferente hoje, você não está apenas educando seu filho. Você está quebrando um padrão que provavelmente vem de gerações. E isso é grande, mesmo que ninguém aplauda no momento, mesmo que nem sempre dê certo. O impacto disso aparece com o tempo. Outro ponto fundamental é lembrar que respeito verdadeiro não precisa de plateia. Ele não depende da criança pagar obediência na frente dos outros. Ele se revela nos momentos pequenos, quando ninguém está olhando, quando algo sai errado, quando o adulto poderia gritar, mas escolhe respirar. Essa escolha repetida molda mais caráter do que qualquer regra escrita, porque ensina algo que a criança vai levar para a vida adulta: como lidar com frustração sem machucar o outro, como se posicionar sem desrespeitar, como discordar sem destruir a relação. E se você sente que perdeu muitas oportunidades no passado, isso não invalida o que pode ser feito agora. Relações humanas não funcionam por acúmulo de erros, mas por capacidade de reparação. Sempre que você reage diferente do habitual, você reescreve um pouco da história. No fundo, esse conteúdo não é só sobre crianças, é sobre pessoas. Sobre como todos nós aprendemos a tratar os outros observando aqueles que estavam no comando emocional do ambiente. É sobre perceber que educação é menos controle e mais convivência consciente. Se algo neste vídeo te trouxe desconforto, isso não é ruim. Geralmente é sinal de crescimento. Mudança real quase nunca vem acompanhada de conforto imediato. Ela vem acompanhada de reflexão silenciosa. E agora, antes de encerrar, quero te convidar a fazer parte disso de um jeito simples e verdadeiro. Se esse vídeo te fez lembrar de alguma situação específica da sua casa, compartilha nos comentários como você lidou ou como gostaria de ter lidado. Sua história pode ajudar mais pessoas do que você imagina. Aqui tem muita gente tentando fazer diferente. Se você gostou do conteúdo, não só pelo tema, mas pela forma como ele foi apresentado, se inscreve no canal. Não como obrigação, mas como quem escolhe caminhar junto. Esse espaço existe para quem quer entender mais sobre relações humanas sem julgamento. E me conta, o que você aprendeu com esse vídeo? Algo pequeno já é suficiente. Às vezes, uma mudança começa com uma única frase guardada no bolso. Obrigado por estar aqui, por ouvir até o fim e por se permitir pensar sobre isso. A comunidade se fortalece quando cada pessoa decide cuidar melhor dos próprios vínculos.
E se esse conteúdo fez sentido para você, essa é a casa certa para continuar essa conversa.